E aí, meus amigos, tudo bem? Então, aqui ó, instalação do motor pivô duplo da PPA, tá? Pivotante, tá? Esse tipo de motor é o pivotante. Então eu fiz o vídeo aí mostrando como fazer a instalação dele, como fazer o teste dele, caso precise fazer uma manutenção nele, para saber se ele está funcionando corretamente. Aí faz o teste junto com o multímetro, tá? E a ligação dele na central aí dupla da PPA, tá bom? Por enquanto é só um motorzinho, tá? Depois eu coloco o outro para fazer o teste com os dois para vocês verem, mas na explicação já dá para vocês iniciarem a instalação do duplo, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários e deixar sugestões de vocês aí, tá bom? Um abraço aí e segue o vídeo. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que faz para testar o motor com o multímetro. A gente primeiro vai descobrir qual que é o comum do motor. Aqui no caso desse da PPA é sempre o amarelo, tá? Então a gente vai jogar no comum e numa outra ponta que ou é abertura ou fechamento, tanto faz, tá? Se inverter, ele só vai inverter ali o giro do motor. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei como teste de continuidade ali, ó, só para vocês verem que é como se fosse um curto mesmo, né? O barulho ali, ele tem que estar assim, mostra lá. Ele tá dando 32 ohms, tá vendo? Então, beleza, aqui tá tranquilo. O outro lado, eu vou trocar aqui a ponta, o outro lado tem que dar a mesma coisa. Tem que dar também 32. Tá? 32, mesma coisa. E se eu juntar agora esses dois, tem que dar a soma dos dois, só que não pode estar em curto. Então, olha lá, ele vai dar a soma dos dois, mas ele não dá continuidade. Tá? Esses dois não podem dar continuidade aqui. Olha lá, 32 lá deu 64, tá certinho. Agora eu vou fazer uma outra forma, vou mostrar uma outra forma para vocês de como que vai testar. É bom também às vezes testar a carcaça, mas é muito difícil de dar continuidade na carcaça, tá? Só se realmente alguma coisa estourou nele, é muito difícil mesmo. Mas tem casos que dá continuidade na carcaça. Se der continuidade na carcaça também tá errado, tá? Então aqui basicamente é isso. Eu já vou mostrar para vocês como que testa direto na tomada sem usar a central de comando aqui. Então, agora eu vou explicar aqui como é que faz para medir um capacitor do motor, tá? Esse aqui é 12 microfarad e no multímetro você tem que ter a escala de capacitância para poder medir, senão você não consegue medir dessa forma que eu estou mostrando aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, ele tem que estar próximo de 12 ali, tá? Ó, esse já está dando 10. Não, deu 12, agora ele já atualizou. 12,5. Então, ele está bom, tá ótimo, tá novo. Tá, quando chega ali no 10, já, o ideal já é trocar já. Tá bom? Esse daqui tá muito bom. Então, vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Aqui, ó, eu vou testar o motor direto, sem estar ligado na central de comando, tá? Então, comum vai na fase direto, tá? Comum vai na fase direto. E o capacitor vai nas duas outras pontas aqui, que ou é abertura ou fechamento. A gente vai descobrir isso agora, tá? Aí aqui embaixo, qual que é a dica? Deixa sempre o braço no meio. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Deixa sempre o braço aqui no meio. Tá, ó, tem um batente aqui e outro ali. Tá, ele tá centralizado. Então a gente vai ver, porque se ele ficar ou aqui ou lá e você ligar ao contrário, ele vai bater lá e vai forçar o motor. Então deixa no meio, você vai saber se ele vai pra lá ou vem pra cá. Tá bom? Eu vou filmar, vou fazer aqui agora o teste, tá? Então só cuidado, que agora a gente vai colocar na fase aqui direto. Tá? Então, ó, vou separar aqui o vermelho. Você tem que pegar o motor lá, né? Aí. Então, ó, vou colocar como primeiro, depois aqui outra fase. Ó, já rodou lá, ó. Então aqui tá abrindo o motor. Ele tá vindo pra cá, ele tá abrindo o portão, né? Agora eu vou inverter. Sempre o comum e a outra ponta, tá? Então, agora ele vai ter que fechar e no caso ali o motor ele vai jogar o braço para fora, né? Olha lá, tá jogando o braço para fora. Tá? Então isso daí significa o quê? O motor tá bom, tá funcionando. Qualquer outro problema pode ser na central ou no fim de curso. Aí já vou fazer os testes aí para vocês darem uma olhada aí como é que a gente faz para ligar isso daí.
Então, ó, vou ensinar aqui como é que grava o controle dessa central, né? Então tem esses dois pinos aqui do programa, só fechar o programa, tá? Fechou o programa, se apertar o controle, ó, o LED fica piscando, ó, tá? Aí você vem e aperta o GNV aqui, ó. Ó, vou tentar sair aqui, ó. Calma aí. Aqui ele gravou. Vamos ver se ele gravou. Entendeu? Se essa plaquinha não estiver aberta lá, não vai gravar não. Gravou. Então, só isso aí, tem que apertar. Tem que apertar, deixar ele fechado aqui. Apertou, ele vai piscar e você aperta lá rapidinho o GNV. Tá bom? Gravei um controlezinho aqui da AGL aqui. Então, já liguei aqui a central, já vou explicar já para vocês como é que eu liguei aqui a central. Esse motor ele é bem complicadinho de instalar, né? É um dos que eu acho mais complicado, principalmente na central dupla. Porque esse motor ele tem várias possibilidades, né? Ele tanto abre para dentro, né? O portão, ou ele pode abrir para fora também, tá? E depende de como está instalado o portão. E aí você vai ter que ver essa medida aqui também, tá? Nesse caso aqui para dentro você deixa aqui mais ou menos uns 16 centímetros, tanto do ponto de giro para cá, quanto do ponto de giro também, né? Daqui para cá. Aí faz esse quadrado aqui, né? Que eles chamam, né? Vai ter que ter a mesma medida, tá? Daqui para cá 16 e daqui desse ponto aqui de giro para cá 16 também, tá? Se fosse para fora seria ao contrário. Esse ponto de giro partiria daqui para cá. Então o motor ia ficar mais ou menos aqui, que aí ele ia empurrar o teu portão para fora. E aqui nessa ponta aqui sempre uns 5 centímetros do portão. Ah, essa medida aqui é para esse braço, tá? Pro outro braço, se for maior, isso daqui aumenta. Tá? Aí tem que ver na tabela lá para ir aumentando, dependendo do tamanho do teu portão, né, do tamanho da haste de acionamento aqui do motor, vai aumentar, tá? Então esse é um ponto. Nesse caso aqui, então, quando a gente joga o portão para dentro, para abrir, o braço, ele entra, tá? Ele recolhe, tá? E para ele fechar, é ao contrário, né? Para ele fechar, o braço vai sair. Tá bom? Então tem que se atentar a isso daí. Aqui como é que foi feita a ligação? Como a gente já tinha feito o outro vídeo, né? Aqui, bom, a elétrica, né? Essa central é uma central da PPA, é a dupla. E o motor também, motorzinho da PPA aqui, tá? Então assim, já liguei a elétrica. Aqui no caso do motor comum é o amarelo, liguei no borne comum, tá? Não pode inverter isso daí. No caso de outros motores, pode ser que mude a cor do fio. Você tem que saber qual que é o comum para ligar o comum na placa, tá? E aí aqui, como eu já sei que o preto, a gente fez o teste lá, o preto estava puxando ele, estava entrando com o braço, eu já sei que ele é de abertura, tá? Então eu liguei ali no borne abertura, ó, tá vendo? Ó, para não confundir. Por que que é abertura? Ele está entrando e é abertura. Ele está entrando, o braço está entrando, está puxando o portão para cá. Então é de abertura. Depois eu vou colocar ele lá. Só estou fazendo isso para testar para vocês. Então é abertura. E fechamento, né? Cadê o... Vamos ver ali, ó. Tá escrito FC, né? Ali atrás está escrito FC, que é fechamento. Fechamento ele vai fazer o quê? Ele vai jogar o braço para fora. Vamos focar. Vai jogar o braço para fora e vai fechar aqui o portão. Tá bom? Então... esse é um ponto, já descobrimos como é que liga essa parte. E o capacitor, né, não tem erro, não tem polaridade nenhuma, tá? Os fins de curso, como é que a gente identifica os fins de curso? Aqui é simples, né? Esse daqui, que é o que tá aqui, né, tá ligado aqui, ele é o de fechamento. Quando, deixa eu tentar filmar aqui por baixo. Quando a porca acionadora aqui chegar aqui, ele vai ter que desligar o motor. Então ele vai ter que desligar o motor quando a haste estiver toda aberta. Só vai chegar aqui quando a haste estiver toda aberta. Quando a haste está toda aberta, o portão está fechado, tá? E aqui é a mesma coisa. Quando a haste recolher toda, o portão está aberto. E aí ele vai desligar aqui, tá? Então como é que a gente descobre aqui? Esse fio aqui
de abertura ou de fechamento, tá? A haste está toda aberta, é confuso. A haste está toda aberta, mas ele fechou o portão. Então, esse aqui é o de fechamento. Então, a gente vai ter que ligar o borne dele aqui, ó, o fiozinho amarelo, no fechamento. Ó, tá ali, ó. Vamos ver aqui, deixa eu focar aqui. Esse aqui, ó, que eu tô mexendo, ó. Olha lá. FCF, fechamento. O outro, óbvio, né? Abertura. Tá? Então, quando ele recolher todo, esse pequenininho aqui, ó, vai na abertura. E os dois, comum. Tá? Aí tem que se atentar no seguinte. Esse é um motor só. Se fosse 2 motores, a gente ia ligar também no outro borne lá. E aí também teria que identificar todos eles para a gente saber certinho. Só que aí o que tem que se atentar? O motor vai estar ao contrário. Certo? O motor não vai estar desse jeito, ele vai estar ao contrário. No caso da PPA, às vezes vem um motor na esquerda, direita, você tem como escolher lá. Mesmo assim, é bom ver a ligação para não ligar errado. Porque às vezes você vai ligar, um vai fechar, o outro vai abrir e assim por diante. Agora eu vou acionar aqui, ó, só para vocês verem como que ele está funcionando aqui, ó. Tá? Então, aqui ele já está fechado. Na verdade, o braço está recolhido, só que o portão está aberto. Tá? Eu vou acionar ele aqui. Ele está abrindo, fechando, né? Ele está jogando o braço para fora e está fechando o portão. Olha lá, pode ver que o portão está fechado aqui. Se eu colocar ele ali, né? Portão fechado e o braço aberto. Por isso que confunde. Vai voltar, o braço fechado, portão aberto. Nesse caso, quando o portão ele vai para dentro, tá bom? Eu vou conectar lá só para vocês verem. E o fim de curso vocês viram que deu certo. Se tiver ligado invertido, ele vai passar direto, vai bater lá e vai forçar o motor. Tá? Por isso que eu gosto de ligar ele desse jeito. Sempre um de cada vez. Esse daqui eu já sei que está certinho. Se eu fosse ligar o outro lado, né? Eu ligaria aos poucos. Eu já sabia que esse daqui eu já sei que está certo. Ele vai funcionar desse jeito. E aí depois o outro eu ia testando para ver se ia bater com esse daí. Tá bom? Como é que eu faço para ajustar os fins de curso? Deixei ele aqui, eu sei que ele está certo. Ele ainda não está ajustado. Vou colocar ele lá no portão e vou ver. Sempre vou colocar ele mais próximo aqui, né? Nunca no final, porque você não sabe onde é que está o batente lá. Então sempre coloco mais próximo. Quando você colocar no portão, o teu portão, quando ele for fechar, ele não vai fechar todo, ele vai ficar um pouco aberto. E a mesma coisa, ele vai ficar um pouco fechado. Tá bom? Aí quando você fala assim, eu quero mais, você só aumenta aqui, ó. Tá? Para ele não ficar batendo lá. Tá bom? Aqui tá solto, ó. Pode ver que eu deixei ele solto aqui. Deixa eu focar. Aqui, ó. Ele tá solto aqui, ó. Então você vai fazer o quê? Você vai jogar ele para lá, você vai fechar mais ele ou abrir mais ele. E aqui é a mesma coisa, tá? Vou jogar ele bem próximo aqui, o percurso dele vai ficar bem menor. Tá? Vou conectar ele ali e vou mostrar para vocês aí como que ele ficou aqui. Então, ó, já, né, fixei ele aqui, né? Então, vou fazer o teste aqui, ó. Tá? Pode ver que, ó, ele ainda tem um pedaço de braço aqui. Então, eu sei que ele não vai bater no meu limite aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o meu limite. Qualquer portão tem um limite. Pode ser aqui, pode ser lá. De repente, esse é o limite do teu portão. Aí você vai ajustar. Vou ajustar onde? Eu vou ajustar onde ele chegou aqui, ó. O ímã encostou aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. O ímã tem um ímã aqui, ele encostou no fim de curso. Então, eu vou jogar ele mais para lá, que eu quero que ele abra mais. Tá? Mas aí vai jogando aos poucos. E aqui é a mesma coisa. Eu já vou jogar um pouquinho para lá, que eu sei que ele estava um pouco aberto. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver até onde ele vai. Olha lá, ele já abriu mais, ou já fechou mais, né? O braço aqui abriu mais e tá quase no meu limite aqui. Tá, vamos ver como é que tá aqui, ó. Aqui eu tenho um batente, ó. Se eu quiser, eu ainda posso jogar um pouquinho mais, né? Eu posso jogar ele só um pouquinho mais para ele ir mais. E aqui vamos testar agora como é que ele tá abrindo. No caso, fechando o braço, né? Vamos ver aqui. Ó, ainda tem bastante movimento aqui, ó. Ainda dá para jogar bem mais ele aqui para trás. Então, vou puxar aqui, ó. Deixa ele focar aí para vocês conseguirem ver. Ó. Então, eu vou puxar aqui, ó.
mais para trás. Eu nem vou com ele todo até o final. O que vai acontecer aqui, ó? Vou dar um toque só no controle. Aquele, ó, ele não foi porque ele ainda estava ativado o outro motor. Que o outro motor não tem fim de curso, era como se tivesse ligado. Então, vou acionar ele e vou parar. Ele vai voltar sozinho, por segurança dele. Tá? Ainda não foi muito, ó. Ainda tenho mais braço aqui. Então, isso daí é assim mesmo. Vai indo devagarinho para você ter a segurança de que ele não vai bater e não vai forçar o teu portão. Às vezes, o que acontece? Você não tem espaço atrás do teu portão para acessar isso aqui. Se ele travar, você não tem como entrar aqui para destravar ele, né? Às vezes aqui é uma parede, né? Já peguei já caso de instalar aqui é uma parede. Como é que você vai acessar aqui para destravar ele se ele travar? Então por isso que é bom ir bem devagarinho. Ó, tô quase no meu limite aqui, ó. Tá vendo? Dá para eu ir mais um pouquinho. Ó, ainda tem espaço ali no batente, então vou jogar mais um pouquinho aqui, ó. Tá, vamos ver. De novo desliguei o outro, agora liguei esse. Vai voltar sozinho. Ó, aqui pra mim tá bom, já tá no meu limite aqui. Ó, ainda tem espaço lá, mas eu não tenho mais espaço aqui para abrir ele. Tá? Então ele pegaria aqui. Então esse é o limite. E pra fechar a mesma coisa. Esse é só um braço, né? Só que assim, o outro já ficaria um pouquinho mais fácil de instalar, porque você já sabe que esse daqui já tá bom. Aí é só ligar o outro no outro borne. Identificar aqui os bornes que você vai ligar certinho. O comum é simples, né? Você só vai ter que identificar qual que vai ser a abertura e o fechamento dele, né? O capacitor também aqui, ó. Você vai colocar no capacitor e o fim de curso é a mesma coisa. Você vai identificar qual que é a abertura e fechamento e colocar o fim de curso. Essa central aqui, ela também tem várias outros ajustes. Isso daí fica para um outro vídeo, tá? Você pode colocar botoeira, a fotocélula, você pode ligar outras coisas, a luz de garagem, trava, sinaleira. Então tem bastante função nessa plaquinha, é muito boa também, tá? E aqui também dá para você colocar rampa para ele ter uma parada suave, freio, folga de batente. Então dá para fazer bastante ajuste nessa central aí, mas aí fica para um outro vídeo aí, tá bom? Então basicamente é isso daí. O motor está instalado aí, testado. E é isso aí. Tem uma outra função nessa central, não tenho certeza se em todas tem, tá? Dos fabricantes eu acredito que tenha. Você tem duas opções de retardo. O que seria o retardo? Você tem dois portões, tá? Então um dos portões ele tem um batente. Então esse portão que tem o batente no centro dele, você tem que fechar ele primeiro, tá? E aí você vai definir isso na hora que você estiver instalando. Você pode fazer o retardo mecânico também. Tem gente que faz retardo mecânico. Um é menor, essa distância aqui é menor que o outro, tá? Aí você tem que definir na hora de instalar. Então, como é que funciona o retardo? Você está com ele aqui aberto, certo? No caso aberto. Então eu vou acionar aqui, você vai partir logo em seguida. Ó, um partiu. O relé, agora esse foi. Esse é o retardo. Então, o outro está indo primeiro. Vamos supor, né? Aqui que o outro, imaginando que o outro já tinha fechado e depois esse chegou e encostou nele, no batente desse. Tá bom? Aí depois eu vou ver se eu consigo fazer com os dois aqui. Eu dou um jeitinho de tentar montar os dois aí para vocês quando tiver aqui uma instalação desses dois aqui, tá? Mas é só para explicar referente a esse retardo. Nessa central aqui, o retardo você seleciona aqui, ó, nesse trimpotezinho aqui, tá? Aí aqui você vai ajustando sentido horário ou sentido anti-horário para você dar o tempo de retardo que você quer, tá bom? Aí não precisa deixar muito, né? Porque se você deixar muito, ele vai demorar muito para fechar. O ideal é os dois irem quase simultâneo ali. Um chegar tipo um segundo primeiro que o outro já tá o suficiente, ó. Olha só, finalizado, né? Vou acionar ele aqui. Parou lá.
E é isso aí. Tá, só lembrando só que aqui é só um teste, tá? Eu montei esse portãozinho aqui em casa para poder fazer esse teste aí com os motores, né? Que eu faço manutenção. Esse daqui é um dos motores. Depois eu vou postar o passo a passo aí que a gente fez a reforma desse motorzinho aqui. Logo, logo eu faço o videozinho aí. Tá? Eu não sei se vocês percebem, né? Como eu falei, a central é dupla. Então, ó, eu vou acionar ela. Ele aciona os dois motores, tá? Só que aqui só tem um. Então, só para vocês entenderem. Aqui, ele está reconhecendo o fim de curso só de um. Tá? Daqui a pouco ela para, que eu coloquei para 30 segundos aqui o tempo de percurso deles. Tá? Mas acho que vai ficar muito tempo aqui se eu acionar. Tá? Então, eu vou acionar no controle mesmo. Ó, desliguei o outro motor, que estava ligado, como se tivesse um outro motor ligado, tá? Na central ela entende isso, ela não tem fim de curso, ele vai ficar funcionando até chegar no fim de curso dele. Tá, mas aqui não tem nada ligado. Mesma coisa quando a gente fecha. Tá? Aqui imagina que são dois motores, um de cada lado. Tá? Essa central é uma central dupla, né? Então ele fica aí, daqui a pouco, que nem eu estava falando, ela faz um barulhinho de desligar, eu não vou nem acionar aqui. Tá? Então, basicamente é isso daí, a instalação. Qualquer dúvida aí vocês podem estar perguntando aí, tá? Deixa aí nos comentários aí se achou legal, curte o vídeo. A gente teve um pouquinho de trabalho para fazer, ó, viu? Não sei se vocês escutaram, ela acabou de atracar aqui o relé, então desligou o outro motor, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu deixo meu telefone aí também, o WhatsApp, se vocês quiserem ligar aí para mim ou mandar uma mensagem. Fica à vontade, que eu puder ajudar, eu ajudo vocês aí, tá bom? Valeu, abraço.